Hoje é um dia muito especial para o Comitê de Sustentabilidade. Nós trabalhamos nesses dois lançamentos que nós vamos mostrar para vocês hoje durante um tempo bastante longo, com reuniões periódicas, com dois grupos de trabalho. O Bruno, que é o coordenador aqui do comitê, também se dedicou muitas horas para a gente conseguir fazer esse lançamento hoje. Então, eu quero agradecer muito vocês que estão aqui e também quero agradecer muito para quem não está aqui conosco presencialmente, mas está com a gente online para conhecer, então, esse material que nós vamos lançar hoje. Antes de começar o lançamento, eu vou só falar rapidamente. A Abre passou por desconfigurou um pouco aqui, mas a Abre passou por uma reformulação, né, um rebranding. Nós apresentamos a nossa nova marca no novembro, né, dia 12 de novembro. Então, a gente, com isso, a gente trouxe, então, um novo, não é novo, mas é mostrar para o mercado esse modo de trabalho que a Abre tem, né, que é aberto ao mercado, que a gente sempre quer trazer inovação, tendência, trazer informação up-to-date para os nossos associados, e esse trabalho do comitê tem muito a ver com isso também, trazendo em um dos materiais uma linguagem mais moderna, mais disruptiva, então em sintonia com tudo que a gente tem feito. Como hoje é um evento aberto, é um evento que nós temos presencialmente associados, mas online é um evento aberto para o mercado, porque a intenção dos materiais é que ele atinja o maior número de pessoas. Inclusive, eu também agradeço o pessoal de imprensa que está aqui, o Onofre, do portal eCycle, a Ellen, do Conecta Verde, o Ricardo Iraishi, da Imba News. Espero que vocês gostem e divulguem essa informação para que ela atinja o maior número de pessoas possível. Então, falando rapidamente da Abre, para quem não é associado, não nos conhece tão bem, então, a Abre é a entidade que conecta o ecossistema de embalagem, fomentando o desenvolvimento da embalagem brasileira, trazendo a embalagem num patamar de estratégia, né? Como a gente enxerga e como a gente entende que a embalagem é. A embalagem ela vai muito além das funções essenciais que ela tem uma função estratégica, uma função de colaborar com os negócios, de se comunicar com o consumidor. Então, a Abre trabalha muito para isso. E o que nós entregamos? Um hub setorial de inovação, que oferece informação, networking é um ponto muito forte da Abre, já que nós temos aqui como associados toda a cadeia de embalagem, desde o fabricante de matéria-prima até os brand owners. Formação, nossa área de cursos está se fortalecendo a cada ano. Prêmios, nosso prêmio que vai completar 25 anos em 2025, e aval que impacta o resultado das empresas e das carreiras no setor de embalagem. E o que nos move é levar o universo da embalagem para outro patamar, através da ênfase do caráter estratégico do segmento na transformação de negócios, como eu falei, na melhoria do meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas, porque a embalagem também tem a ver com qualidade de vida. E aí, então, a Abre, nós fazemos conexões que geram impacto. E aí, o que nós temos para 2025? Apresentaremos, como a gente sempre faz, tradicionalmente, o estudo macroeconômico e o cenário político, que é uma parceria que a gente tem com a Tendências Consultoria mais recentemente e com a FGV há quase 30 anos. A gente também, como eu falei, temos uma área de cursos, de treinamentos que está se fortalecendo, já temos uma agenda para 2025, não sei se já está no site, mas se não tiver, em breve vai estar no site, todos podem consultar. Já está, Tabata me falou. Como eu falei, os 25 anos do Prêmio da Abre, então nós vamos trazer um livro que vai contar essa história de 25 anos de prêmio, que é uma honra para a gente. Eu estou à frente aqui do prêmio já desde o primeiro, né, junto com a Luciana, então é muito bacana, a gente está completando 25 anos. O Lupinha, que é uma plataforma, né, de informação para o consumidor, o Lupinha que nasceu como uma plataforma para trazer orientação de descarte para os consumidores, e ele acabou se expandindo, e hoje ele é uma plataforma que traz informações sobre os produtos e também orientação para os consumidores de como descartar a embalagem com a curadoria de cooperativas. Aqui é um pouquinho do que ele traz, né? Ele é orientação de descarte com curadoria de cooperativas, tabela nutricional, alergênicos, ingredientes. Acessibilidade, o Lupinha ele é acessível para pessoas cegas e com baixa visão. Ele tem o aval aí da Organização Nacional de Cegos do Brasil.
e ele também já está adequado ao padrão mundial da GS1. Aqui são algumas marcas que estão com a gente, a Adriana do Dia, que está aqui conosco, a Flormel, Mundo Verde, a Fisalho também, que eu vi que a Luciana chegou, as marcas que entraram com a gente aqui nesse projeto super importante. Aqui eu tenho... Não tem som, Tabata? Mas a gente pode depois passar, que aqui mostra um pouquinho como que é a acessibilidade, né, do Lupinha. Mas acho que eu vou passar, depois a gente manda o vídeo. Mas não tem problema. Depois a gente encaminha para quem está online também o link do YouTube para que vocês possam assistir e entender como que funciona. A gente vai ter o Beto Pereira, que é o presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, testando o Lupinha e atestando a sua funcionalidade. O Canvas da embalagem positiva, que foi um trabalho construído também dentro do comitê, foram mais de 2 anos trabalhando nessa ferramenta, que é uma ferramenta que traz uma fotografia dos sistemas embalagem e produto. Então, a partir dessas fotografias que é possível ser feita, que são possíveis serem feitas para diversos sistemas de produto e embalagem, você vai imputando as informações em uma planilha de Excel, e aí você vai formando esse gráfico, e com isso você entende, de acordo com a meta da sua empresa, ou com a meta daquela categoria, daquele produto, onde você está e como você pode melhorar, ou em que pontos você quer trabalhar mais. Essa é uma ferramenta que está disponível já para o mercado, ela precisa ter um treinamento para ser utilizada, então ela amarra de forma simples várias métricas relevantes para a autoavaliação e sustentabilidade, ela é muito rápida, ela não substitui um ACV, mas ela é muito rápida, ela vê vários aspectos relevantes para a indústria de embalagem, possibilidade de customização de dados e a ferramenta visual, que é o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. O Bruno é quem faz esse treinamento, e essas são as empresas que já passaram pela nossa certificação. Temos alguns profissionais aqui que já são certificados. E temos o ano que vem o congresso, já coloquem na agenda, dias 9 e 10 de abril. O congresso da ABRE é sempre um momento muito importante para a nossa indústria, então a gente espera contar com a participação de todos. A gente também já tem algumas atividades de comitê programada, então a gente vai fazer uma visita ao novo Centro de Inovação e Tecnologia da GS1. A participação nos comitês ela é sempre exclusiva para associados da ABRE, então nós vamos lá visitar esse centro. A gente também vai trazer uma agenda regulatória para 2025 na área de alimentos. Teve até a Keila da FoodSoul, que já me falou também de uma outra nota que a gente quer trazer para os nossos associados, para a gente saber tudo o que vai acontecer aí nesse ano que está para chegar. E aí, falando hoje, então, dos nossos lançamentos, para não me alongar muito, como que surgiram esses documentos? Então, no Fórum Abre de Sustentabilidade, que aconteceu esse ano, que eu falei hoje no evento que a gente estava, que foi ano passado, daí falaram, mas não foi esse ano? Eu falei, não, foi esse ano. Nós recebemos 2 provocações, nós do comitê, né, Bruno? Então, a gente teve um painel regulatório lá no Congresso, e onde a Unilever, a Nestlé e a PepsiCo trouxeram para a gente uma provocação de como a gente poderia fazer autodeclaração ambiental em embalagens, de uma maneira que as empresas não fossem acusadas de greenwashing e que as pessoas pudessem entender o que é essa autodeclaração e não ter uma declaração por ter, mas que isso traga, assim, né, um entendimento para o consumidor e de uma maneira que a empresa fique bem respaldada quando ela fizer essa autodeclaração. Então, em um GT, nós trabalhamos nessa ferramenta que a gente vai apresentar hoje. A outra, a Luciana, também trouxe essa provocação, que era trabalhar os 7 pilares do framework Call to Action da embalagem positiva. E aí, como vocês podem ver ali embaixo, proposta para o Comitê de Sustentabilidade, missão dada, missão cumprida, a gente vai apresentar hoje esse framework, no que ele se transformou e como ele pode ser muito útil para profissionais de embalagem, mas também como ele pode ser uma ferramenta para mostrar a importância da embalagem e essa importância estratégica da embalagem para outras áreas da empresa, o que é muito fundamental. Então, aqui são uns 2 GTs, aqui eu citei as pessoas que trabalharam ativamente com a gente em reuniões semanais, quinzenais,
temos outras pessoas que nos ajudaram na idealização né, numa primeira reunião, quando a gente começou a falar sobre isso, e depois essas pessoas que estavam conosco no dia a dia construindo esse material, porque é muito importante falar que a colaboração de cada um foi fundamental para a gente chegar nos resultados que a gente chegou. E hoje a nossa agenda, então a gente vai primeiro apresentar a ferramenta de autodeclaração ambiental nas embalagens. A Letícia veio, né, no maio, acho que foi maio, junho, fez uma apresentação falando sobre autodeclaração ambiental, falando sobre, na verdade, marketing e sustentabilidade. Então, ela vai fazer uma abertura. Depois, o Bruno vai apresentar um pouco da ferramenta. E a Letícia de Souza, da Polo, fez o exercício e ela vai contar para a gente como que foi. E na constelação da embalagem positiva, a Luciana vai fazer uma introdução, né, de como ela teve essa ideia, esse insight do framework, e aí o Bruno vai apresentar o resultado disso no final, e teremos espaço para perguntas também. E aí uma novidade, que a Letícia vai ministrar um curso para a gente, aqui dentro da nossa área de treinamentos, que vai ser dominando a rotulagem ambiental para uma comunicação assertiva. Comunique com transparência, confiança e valor. Então, dias 12, 13 e 14 de fevereiro, online. Então, todos também já estão convidados para conhecer mais sobre esse tema. E era isso. Então, vou passar a palavra para a Letícia, que vai começar aqui os nossos trabalhos. Aí aqui, setinha para cima, para baixo e o ponteirinho. Tá bom, e aqui é o preto, né? Aí você aperta, isso. Aí. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro prazer estar com vocês aqui hoje. Isabela, mais uma vez, Luciana, Bruno, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, por ter esse prazer da ABRE puxar o tema de autodeclarações ambientais, né? A importância de uma associação de embalagens vir com essa proposta de fazer com que as empresas que trabalham com embalagem trabalhem em comunicação de sustentabilidade, né? Uma forma da gente incentivar isso no mercado. Fazer uma breve introdução, me deram 15 minutos, vou tentar ser o mais rápido possível, mas só para a gente se situar um pouquinho, né? Quando a gente fala em autodeclarações ambientais, deixa eu me apresentar. Tá tudo bem. Foi bom porque eu também já pulei a apresentação, você distraiu, que eu esqueci de me apresentar. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou consultora em sustentabilidade, em ESG, comunicação e transparência há mais de 10 anos. Trabalhei há muitos anos como advogada, com foco em direito do consumidor e fazendo esse paralelo entre direito do consumidor, consumo consciente, consumo responsável e comunicação. Faço algumas aulas, já dei algumas aulas em algumas organizações e instituições. Tenho trabalhado... Vamos lá. Estou em algumas organizações. Estou sabotando. Enfim, integro algumas organizações de desenvolvimento sustentável, como a Laclima, a Brabus, a One Planet Network. E como eu cheguei no tema de rotulagem ambiental e comunicações de sustentabilidade. Quando eu comecei a fazer o mestrado em Direito do Consumidor, eu fui estudar a tal comunicação de sustentabilidade, o tal greenwashing. E aí passei lá alguns anos, 2013, estudando o que as empresas estavam comunicando, se tinham normas, se tinham regulações que ajudavam as empresas a comunicarem, sim, a sustentabilidade, a usar o marketing de sustentabilidade, mas com clareza, com assertividade, enfim. Terminei meu mestrado, em 2017, publiquei um livro que é Greenwashing, Direito do Consumidor, ali ainda muito focado no lado jurídico, e a partir dali eu comecei a ver que seria muito mais eficiente ajudar as empresas a comunicarem melhor do que só ficar batendo na tecla de não podemos fazer greenwashing. Como é que a gente faz por meio de uma educação essa comunicação realmente fluir e trazer valor para o consumidor, para o mercado, enfim, para todo o nosso sistema, todo o nosso ecossistema. Vamos lá. Voltando, quando a gente fala sobre autodeclarações ambientais, existe uma confusão. Existe uma confusão se é uma certificação
se é alguma informação, alguma característica ambiental que é atestada por uma terceira parte, por uma certificadora independente, ou se é realmente sobre o que a gente está falando aqui, que é qualquer texto, símbolo ou gráfico que vai indicar um aspecto ambiental do produto, vai ser comunicado via embalagem, porém a verificação, a evidência, a comprovação dessa informação, ela não vem de uma terceira parte independente, ela é feita pela própria empresa. Então, em rotulagem ambiental, a gente tem essas duas formas de comprovação e evidência. A gente tem a certificação e vai ter várias regulamentações específicas para a certificação, e a gente tem a autodeclaração ambiental, que é o mais difícil quando as empresas querem comunicar, porque como que eu internamente movimento as minhas áreas técnicas para fazer esse tipo de comprovação? Como é que eu padronizo, eu faço uma comunicação que seja padronizada para que as pessoas entendam, sejam clientes consumidores, sejam clientes do B2B? Como é que eu falo, como é que eu simplifico essas informações, como é que eu coleto evidências para que, se eu for questionado, eu consiga provar que aquilo que eu estou dizendo realmente faz sentido, é verdade, é verificável, e como é que eu faço para ser entendido nesse cenário em que a gente ainda, aqui no Brasil, não tem legislação, mas a gente tem padronizações e diretrizes que nos ajudam a caminhar nesse sentido. Então, hoje, e a ferramenta da ABRA que a gente lança hoje está focada em autodeclarações ambientais. A gente não entra ali em certificação, que é um pouco mais fácil de evidenciar, porque a gente tem ali as bases dadas pelas próprias certificadoras. Embora, em termos de comunicação, a gente também tenha alguns desafios. Mas vamos lá. Quando a gente fala em autodeclarações, pensando na vida do cliente B2B ou na vida do consumidor, e aqui a gente está na posição dos dois, né, nos dois aspectos. A gente está dentro de uma empresa que compra uma embalagem que diz que é compostável, e a gente está dentro do consumidor no seu dia a dia, procurando informações na prateleira, né, dos mercados, querendo produtos que tenham diferenciais ambientais. Ou a gente quer, ou inconscientemente a gente é invadido por diversas informações ambientais e fala, puxa, vou comprar esse, porque esse aqui é biodegradável, tem embalagem reciclável, é compostável, tem ingredientes naturais. E aí a gente vai nas prateleiras e a gente encontra muitas informações, sejam afirmações textuais, sejam afirmações com ilustrações, sejam produtos contando storytelling na própria embalagem do produto. E o fato é que a embalagem é um dos principais canais de comunicação, inclusive de sustentabilidade. E isso aparece em diversas pesquisas, também com foco em consumidor, não só com cliente final. Consumidor dizendo que, assim, quando a gente faz um acompanhamento de pesquisas, as pessoas cada vez mais interessadas nesses assuntos e lendo cada vez mais rótulos para procurar esse tipo de informação. Porém, como é que a gente explica para as pessoas o que é um compostável, uma fórmula natural? O que a gente explica o que é cuidar do meio ambiente? O que a gente explica o que quer dizer menos plástico? Então, enfim, como a gente traduz tudo isso de uma forma assertiva. Eu gosto de falar desse tema trazendo oportunidades e desafios. Por quê? Por que as empresas? Por que vocês estão comunicando cada vez mais informações de sustentabilidade nos rótulos? Porque isso está agregando valor de alguma forma. Seja no meu processo B2B, porque eu tenho grandes empresas sendo cobradas por ações de sustentabilidade que estão procurando fornecedores cada vez mais sustentáveis ou excluindo do seu portfólio aqueles fornecedores que não têm embalagens mais sustentáveis, materiais mais sustentáveis, seja porque eu estou falando com o consumidor que quer mais esse tipo de informação, né? Esse tipo de qualidade nos seus produtos. Trago alguns dados para vocês para mostrar essa oportunidade. O Mercado Livre, no mês passado, lançou uma pesquisa mostrando que na plataforma do Mercado Livre houve um aumento de 37% das vendas de produtos mais sustentáveis. Eles fazem toda uma categorização ali para dizer, claro, dentro dos critérios do Mercado Livre, quais são esses produtos mais sustentáveis. A gente tem pesquisas que vão sendo feitas anualmente cobrindo esse interesse do consumidor. Então, a Opinion Box, por exemplo, falou que 75% das pessoas estão preocupadas com embalagem, dizem que a preocupação com embalagens recicláveis influencia na sua decisão de compra. 98% dos brasileiros afirmando que eles têm interesse em comprar produtos mais sustentáveis. E eu sempre trago essa pesquisa
que eu vou mostrar aqui para vocês. Desculpa pelo design que fica meio feio aqui no slide, mas é uma pesquisa feita pela McKinsey nos Estados Unidos, que foi a fundo na análise de mais de 600 mil SKUs, e fizeram uma comparação durante 5 anos, de 2018 até 2022, para mostrar o quanto que produtos que continham na embalagem afirmações de sustentabilidade, seja autodeclaração ou seja certificação, cresceram em vendas no mercado. E eles fizeram uma comparação com produtos que não tinham nenhuma afirmação de sustentabilidade. Claro, cenários diferentes, cenários econômicos diferentes, realidades diferentes de países, mas é a pesquisa que eu conheço que mais abrangeu uma quantidade maior de produtos num período tão grande. E aí, quando vocês comparam produtos sem alegações relacionadas a ESG, né? Produtos com alegações relacionadas a ESG. Nesse período, com relações que a barrinha azul mais clara, cresceu 1,7 a mais em percentual. E esse segundo gráfico aqui, ele mostra em quantidade de alegações que estão nos rótulos. Então, aqui na primeira coluna, são produtos que têm uma alegação de sustentabilidade no rótulo. Quando a gente vai subindo, né, indo ali para a direita de vocês, aumenta o número de alegações. Então, chega até 4 alegações ambientais nos rótulos e a faixa de crescimento em faturamento desses produtos. O que eles concluíram? Quanto mais alegações ambientais nos rótulos, mais houve um crescimento de vendas e de faturamento, logicamente, neste período, analisando de novo 600 mil SKUs no varejo, de diversas categorias. Então, enfim, não é à toa que a gente vê cada vez mais as empresas comunicando e vendo isso como uma oportunidade de negócio. Porém, problemas. E é por isso que a gente chega a criar uma ferramenta para ajudar o mercado. Tem existem várias situações complexas por trás das autodeclarações ambientais e de todo esse aumento de produtos. Vários e vários dados e pesquisas falando que os compradores, sejam B2B, sejam B2C, estão muito confusos. Não estão entendendo o que as empresas querem dizer. Perguntam sobre comprovações e não recebem comprovações. Então, além deles estarem confusos e se sentindo inseguros e perdendo a credibilidade nas autodeclarações ambientais, por outro lado, as empresas não estão conseguindo passar o valor que querem passar, né? Então, a gente está fazendo toda uma transformação de embalagem, todo o projeto interno, que a gente sabe o quanto que é complexo dentro das empresas, mas no final das contas, as pessoas que a gente quer atingir não estão conseguindo entender e quem não entende não valoriza as informações. Então, tanto os compradores B2B quanto consumidores têm esses desafios. Quando a gente não consegue fazer que as mensagens de sustentabilidade, os diferenciais dos produtos sejam percebidos, a gente não avança no ODS 12, que é consumo e produção responsável, que é um dos principais falados ali para o mercado corporativo. Por quê? Tem um desincentivo do mercado, né? Se eu não estou gerando valor com isso, o mercado não vai trabalhar para isso, a gente está no mundo capitalista corporativo, né? A gente precisa saber disso, a sustentabilidade tem que entrar no fluxo financeiro das companhias. Então, para que as empresas valorizem, a valorização pelo cliente final é importantíssima, só que se as mensagens não são traduzidas corretamente, eu não consigo essa valorização, e aí as empresas são desincentivadas a fazer sustentabilidade. Eu desincentivo o mercado como um todo, começam as dúvidas que surgiram no fórum da Abre, no sentido de, meu concorrente está falando desse jeito, está errado. E começam muitos problemas entre concorrência. E a gente não favorece o consumo consciente. Ninguém consegue fazer escolhas de produtos se a informação não vier de forma adequada. Não consigo escolher pelo A ou pelo B se a informação não for clara, assertiva e adequada. O que acontece com todo esse imbróglio? A gente tem vários riscos jurídicos, éticos e reputacionais. E aí sim eu chego aqui para falar de greenwashing muito rapidamente, porque eu acho que todo mundo já está bem situado do que é o greenwashing. Consequências jurídicas do greenwashing no Brasil: várias violações a direito do consumidor,
inclusive por autodeclarações ambientais, problemas contratuais entre fornecedores. Então, as empresas compram determinado produto que foi rotulado como compostável, como plástico biodegradável, dando um exemplo reciclado, e aí, quando elas vendem, colocam um produto no mercado contendo essa afirmação e começa a ser questionada, se percebe que não era bem assim, eu não tenho comprovação, etc. e tal. O que isso causa numa relação civil? Rompimento de contrato, indenizações, todas outras séries de problemas. Concorrência desleal, processos criminais, então, enfim, tem toda uma repercussão jurídica ali no Brasil que a gente precisa evitar. Já estou indo para o fim, tá? E aí, para resolver todo esse problema, a gente vai tendo uma pulverização de regras, de normas, de legislações. Aqui no Brasil, um pouquinho passo devagar, mas sendo muito impulsionado por mudanças que estão havendo com mais rapidez na União Europeia. Mas não tem nada a ver com o Brasil. Claro que tem, porque qualquer produto que entre na União Europeia, nos países de lá, precisam obedecer às regras de lá. Então, grandes empresas que exportam produtos começam a ter o cerco apertado cada vez mais por exigências de rotulagem ambiental mais adequada. Então, a gente tem diversas diretrizes que já passaram ali para o Conselho da União Europeia, que vão entrar em vigor, algumas inclusive entram em vigor no ano que vem, exigindo uma principal, que é a Diretiva 166, que era até proibir autodeclarações ambientais, tamanho esse imbróglio aí que a gente está hoje, por conta de vários desses problemas que eu falei para vocês que estão citados aqui na apresentação. E aí o Brasil acaba correndo atrás, né? As empresas brasileiras têm que correr atrás para seguir essas orientações. E aí, nesse cenário de muita proibição, e no cenário brasileiro, que a gente ainda não tem essa proibição, se tiver a proibição, acredito que ainda demora muito tempo, tem inclusive projetos de lei no Brasil contra greenwashing, querendo proibir também autodeclarações ambientais, mas enfim, Brasil isso corre, se correr, corre a passos muito largos. Mas nessa situação, o que a gente consegue fazer? A gente precisa continuar trabalhando com rotulagem ambiental. A gente vai incluir a autodeclaração ambiental porque ela gera valor para o mercado, para a empresa, para o produto, para os consumidores, mas a gente vai fazer isso com ética e transparência. E aí, a ferramenta da ABRE, né, o Guia de Autodeclarações Ambientais que a gente fez nesse período, né, com todo o grupo, é muito legal, vocês vão ver isso na prática, e é uma ferramenta para ser testada, usada, aprimorada, né, Bruno? A gente falou que vamos publicar para colher feedback também. Ela é muito legal porque ela foi feita com base na ISO 14021, que é uma ISO que guia as autodeclarações ambientais. Então, a gente não tem legislação, mas, como eu falei no início, a gente tem diretrizes. E a planilha esse guia, né, ele vai seguir essas diretrizes para tentar falar como que comprova, como que eu declaro, como eu dou clareza, como eu comunico isso para o mercado. Vamos testar essas mensagens antes de ir para o mercado com outras pessoas que não se envolvem no projeto. Enfim, vocês vão ver aqui, a gente vai apresentar, acho que vai ser bem bacana. E também o nosso curso vai também trazer ali em fevereiro toda uma facilidade, uma facilitação para as empresas para falar sobre as normas, falar sobre a autodeclaração, falar como que a gente pega cada claim e fala sobre cada um dos claims, falar sobre essas tendências da União Europeia, enfim. São formas que a gente tem visto para tentar fazer o mercado caminhar, né, continuar caminhando nesse sentido. E é isso, deixo o meu contato para a gente, quem quiser, vamos falar. Passei dos 5 minutos, né? Desculpa, tomei tempo. Muito bem, muito obrigado, Letícia, muito obrigado, Isa. Hoje é um dia muito feliz da gente colocar essas duas ferramentas que foram trabalhadas aí por um grupo tão amplo, né? Um prazer representar esses grupos aqui, tentar fazer justiça para o trabalho. Obrigado, Ellen, cadê Ellen? Por ter nos apresentado a Letícia nesse processo que no Comitê de Sustentabilidade, né? Quem participa vai aparecendo gente com conhecimentos, né, bastante únicos e vai viabilizando a gente
e construindo ferramentas. Pode colocar a apresentação? Vamos lá. A parte difícil, a Letícia já fez, de falar o que é uma autodeclaração ambiental, por que é importante. Então, agora vem mostrar o que a gente criou, né? A gente falou, poxa, a gente precisa trazer uma ferramenta para a construção de ótimas autodeclarações ambientais. É para o outro lado? É para o outro lado. Então, a motivação, né, é isso, que ótimas autodeclarações ambientais trazem menos greenwashing e um ambiente competitivo justo para quem está trabalhando em sustentabilidade. Essas ótimas autodeclarações trazem segurança para quem comunica. A gente viu muita empresa já vindo falar com a gente aqui na Abre, poxa, eu tenho uma coisa legal, mas eu não tenho segurança em comunicar. E ótimas declarações permitem que a gente continue fazendo autodeclarações, né? Porque, como a Letícia colocou, se continua esse cenário meio complicado, chega uma hora que a gente perde o direito de falar, né? Que tem conteúdo reciclado, que é biodegradável, que seja lá o que for, sem uma certificação. Então, a gente quer proteger essa ferramenta. Agora, o que todo mundo que já tentou descobriu ao longo do processo é que criar ótimas declarações ambientais não é tão fácil. Tem um monte de coisinha que pode pegar a gente, então a gente criou essa ferramenta passo a passo. Tá? Essa foi a inspiração, e o objetivo é que a gente coloque essa ferramenta, que é um Excel, ele está, como a Isa falou, disponível na internet para quem quiser baixar, e basicamente ele é um passo a passo que começa no primeiro tabzinho que tem lá, de como usar a ferramenta, né? Então, aqui é importante para todo mundo que for usar, mostrar esse tab para as pessoas, né? Então, basicamente, é usar uma planilha de Excel por autodeclaração que você faz, né? Falamos aqui que é um processo multidisciplinar, então é importante, na hora de fazer uma autodeclaração, já criar seu time, né? Então, é uma primeira introdução, né? O como usar a ferramenta. O segundo tab é o resumo do resumo do resumo dessa palestra que foi feita agora, que é comunique com responsabilidade. Então, também, para todo mundo que vai usar, a gente convida, leia com o seu time, né? Esse tab, que é onde a gente fala, olha, a autodeclaração ambiental, que é coberta por essa ferramenta, né? Ela oferece para as empresas flexibilidade, autonomia de comunicar esses impactos ambientais de forma livre, né? Você que está comunicando, mas tem um monte de responsabilidade. Então, a gente recomenda a leitura desse tab por todo mundo que vai trabalhar no projeto. Damos os créditos no terceiro tab. Aqui a gente não tem nem como agradecer suficiente a turma que participou para fazer isso aqui. Os nomes estão aqui. Tivemos outras pessoas que participaram que, por questões da empresa, não podem ter o nome listado também, então agradecemos para esses que ficaram anônimos nesse processo, mas ajudaram bastante. E essa é a versão 1.0. Tá? Eu acho que estava aqui no primeiro tabzinho. É a versão 1.0. Aqui para baixo fala assim: fale conosco. Quem for usar, achou um problema, tem uma dica de melhorar, vamos fazer a versão 1.2, 2.0, 10.0. É digital, tá? Isso aqui é um ativo nosso para a gente ir melhorando. Muito bem. Então, aqueles são os 3 tabs iniciais. Aqui começa o trabalho. Então, poxa, eu estou aqui com um projeto de fazer uma embalagem com 20% de conteúdo reciclado. Ah, legal. Então, é isso que você quer declarar, né? Aqui no briefing, o primeiro tab é onde a gente vai falar o que você quer declarar, né? Então, as perguntas que vão cobrir é o que eu quero declarar, quais evidências eu tenho para oferecer, né? Quem disse que aquilo é verdade, qual é a relevância disso? Então, eu colocar 20% de conteúdo reciclado, o que é relevante na jornada de sustentabilidade desse produto ou não é, né? Porque isso é um dos critérios de uma boa autodeclaração ambiental, é você se gabar de alguma forma de algo que é relevante na cadeia, né? Então, é relevante, tem impactos ocultos, né? Então, muitas vezes, quando você juntar o time da empresa para fazer essa autodeclaração, mas o que é o impacto oculto? Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa boa, mas tem, de repente, uma coisa ruim que está ligada a isso. Eu vou esclarecer, não vou esclarecer, né? Nada que a gente faz na embalagem e nada em sustentabilidade vai ser só coisa boa, né? Tudo que a gente faz tem o que é bom, tem o que é um pouquinho ruim, e a gente vai medir o quanto que é essas coisas. E nesse briefing a gente tem que ter isso claro, né? Com o seu time, discutir essas coisas com o seu time. O que a concorrência está fazendo. Então, o primeiro tab é no começo do processo, e as perguntas vão aqui para ir passando o time por aqueles aspectos. Depois, a gente fala assim, poxa, você viu a parte de normas? Então, o segundo tab já de trabalho é normas e boas práticas. Então, tem alguma norma que fala, a indústria do papel fala em como falar de conteúdo reciclado, né? Então, você não está num terreno abrindo mata, né? Tem um caminho já trilhado naquilo. Então, pesquise, né? As normas para aquilo, práticas setoriais.
exigências de certificação de terceira parte. Então, você fala, poxa, eu não vou fazer uma certificação de conteúdo reciclado, mas eu vou ver como ele faz, né, para eu fazer com a mesma robustez, né? Então, a gente dá algumas recomendações aqui para o seu time que está fazendo a autodeclaração se situar nos modelos de referência. Aí vem a parte que começa a ser divertido, você faz o rascunho, né? Então, você vai fazer o rascunho da autodeclaração. Qual que é o texto que você vai colocar? Quais são os elementos de imagem, né? Como vocês viram alguns exemplos aqui da Letícia. Quais evidências você pretende oferecer? Ah, eu vou falar que o conteúdo reciclado que eu tenho aqui, que eu vou ter quanto eu comprei de matéria-prima, quanto eu comprei de cooperativa, sei lá como você vai fazer, mas como será a sua evidência? Como você planeja oferecer isso? Vou colocar num site? Não vou. Vou atualizar? Não vou. Então, aqui é onde você fala assim, como que vai ser essa minha declaração? A hora que seu time de projeto está confortável com esse rascunho, ele vai para a próxima etapa, que é uma etapa muito ignorada quando a gente faz, né, uma autodeclaração, que é um pré-teste, é ver se funciona, né? E aqui na sala tem uma pessoa que está comigo, né? A gente está fazendo um trabalho parecido com esse, está super interessante esse aprendizado. Então, o que a gente fez aqui foi assim, pega umas 5, 10 pessoas que não tem nada a ver com a história e mostra o seu rascunho, né? Mostra esse rascunho aqui e faz 7 perguntas para esse cidadão, para essas 5 a 7 pessoas. E essas 5 perguntas, que são as perguntas que estão aqui cada uma está numa coluna aqui no nosso template, elas caminham por uma jornada, que foi até que a Letícia sugeriu. O quanto o consumidor foi capaz de encontrar o que você estava falando, o quanto ele entendeu o que você estava falando, se ele confia e se ele está disposto a agir. Então, são 7 perguntas, acho que 7, que a gente fez sugeridas para começar, e a gente pode também evoluir isso, mas você viu alguma coisa de cunho ambiental na embalagem? De repente, a pessoa nem viu, né? Ou, de repente, ela viu uma coisa que você nem achou que era, né? Falou, não, eu vi um verdinho aqui, você nem sabia que era aquilo ali. O que você entendeu do que foi informado? Você acha que o que está aqui é importante para o planeta? Quer dizer, você acha que é relevante? Você ficou com alguma dúvida? Ah, não, li aqui, mas não entendi tal coisa. Você saberia como encontrar mais informações sobre o que foi informado? Você confia no que foi falado? E você acredita que a população em geral valoriza, escolheria um produto por isso? Então, são algumas perguntas simples para ver se a mensagem passou. A nossa recomendação aqui é assim, passou por isso, deu certo, né? Quando você preenche essa planilha aqui, tudo que você achou que ia acontecer deu certo, vamos se preparar para lançar. Se não, a gente volta para o rascunho, faz de novo e volta para cá, né? Então, o que a gente procura é, como a Letícia falou, assim, comunicou bem, a pessoa entendeu. Se a pessoa entendeu e está tudo certo, o seu risco está baixo, né? Se a pessoa não entendeu, não confiou, começa a ter uma variação muito grande ali, você tem um risco mais alto. Então, uma vez que o time de projeto está satisfeito aqui, as respostas são boas, legal, estou satisfeito, vai para a preparação para o lançamento, e aqui é onde a gente vai obter as evidências que precisa obter, né? Então, preciso falar com o cara de compras, juntar as notas para eu disponibilizar para o consumidor, como lidar com as variações de entendimento. Então, você fala, uma parte do público... Eu não sei se vocês viram um documentário que saiu no Netflix, aquele que era da certificação de pesca, e tinha o símbolo, um golfinho, né? E aí Seaspiracy. Perguntava para as pessoas, o que você acha que é? Ah, eu acho que pode ter carne de golfinho. Cada um acha o que quer, né? Então, assim, o quanto que você está preparado, você treina o seu saque para lidar com uma variação de entendimento, né? Então, variações acontecem, como você vai lidar com isso? Passamos aqui pelo jurídico, falou, jurídico, tem alguma coisa que eu não vi? Tá tudo pronto? A gente decidiu colocar um tab aqui que é um compromisso de qualidade, onde você fala, time, isso aqui pode ter passado 6 meses desde o começo. Então você fala, time de projeto, vamos se juntar e ver se realmente depois disso tudo a gente acha que é relevante, a gente acha que não tem impacto oculto, não parece ser um selo que não existe, né? Parece que a ONU me deu um selo, mas eu inventei esse selo, né? Nunca aconteceu. Sem mentirinhas ou meias verdades, né? Aquela coisa, não, que tem um monte também, sem ser vago ou imprecisa, justo com os concorrentes. Então, assim, você olha e você fala assim, tô pronto, vou colocar isso na rua, aí a aprovação para o lançamento. Então, o que a gente colocou aqui são várias áreas, jurídico, regulatório, comercial, marketing, compras, porque é muito comum a gente não se ligar que tem que falar com todo mundo, né? Então, aqui a ideia chegou nessa parte, todo mundo dá o sign-off, aqui o Ricardo Sastre bateu para a gente acertar essa lista aqui, e a gente colocou algumas outras ainda para o que é relevante para o caso. Todo mundo assinou? Vamos lançar.
E atividade pós-aprovação. Talvez você tenha que disponibilizar as evidências, talvez você tenha que preparar o saque, talvez você tenha que treinar os promotores de vendas. Então, é uma ferramenta simples, tá? A ideia é seguir, que é uma ferramenta para evitar acidentes. Quem passa por esse processo tem grande chance de terminar com uma boa autodeclaração ambiental e ir para o lançamento. Então, passamos por isso, por esse processo. A ferramenta, a gente acredita que está cobrindo essas etapas principais, só o uso agora vai dizer, né? E a comunicação. Mas a Letícia de Souza, aqui, fez o favor de fazer um teste para a gente, né? Então, o que ela vai contar para a gente agora é um pouco da experiência de aplicar isso aqui, dúvidas, enfim, quais foram os insights do uso dessa ferramenta. Então, vou tirar uma. Tá funcionando o microfone? Boa tarde, pessoal. Eu vou comentar um pouco da minha parte na planilha. Eu sou da Polo Filmes, produtora de BOPP, e nós resolvemos testar a planilha de autodeclaração ambiental com um case de sucesso que a gente já tem, que é o Biflex, que é um produto 100% biodegradável em ambiente anaeróbico. Aproveitamos que a gente tem já esse produto lançado no mercado em parceria com um cliente nosso e fomos focar na planilha para fazer o processo dela e entender se a gente estava no caminho certo ou não. No começo, eu já consigo passar 2 insights para vocês, de que, o primeiro, vocês vão precisar de outros times envolvidos também para ajudar a preencher a planilha da melhor maneira possível. Então, já vão com esse em mente, porque nem sempre vai ser fácil de conseguir contatar todo mundo num período tão curto. Mas a ajuda de todo mundo vai ser muito enriquecedora na apresentação de vocês, da planilha de vocês. E o segundo é que, se vocês fizerem que nem eu, que fez o planejamento de pegar a planilha, preencher, antes de preencher, lê-la completa, vocês vão talvez pensar que esteja um pouco redundante. Vocês não vão entender o porquê, mas na hora de preencher o passo a passo, vocês vão entender que ela é necessária estar dessa forma. Por quê? O nosso produto, por exemplo, ele já é um produto que está no mercado. Nós temos laudos que comprovam a biodegradabilidade dele em ambiente anaeróbico por 2 laboratórios diferentes. Nós temos laudos que ele não gera microplásticos, então nós estávamos confiantes de que o produto já estava 100%. Ao decorrer do preenchimento da planilha, nós fomos buscando informações com um time de pesquisa e desenvolvimento, fomos preenchendo, estava tudo certo, até que chegou na parte do pré-teste, onde nós pegamos alguns consumidores e mostramos a embalagem que a gente tem, que tem o selo de biodegradabilidade, tem o selo também de reciclabilidade. E aí que veio a surpresa. Alguns clientes, eu digo os consumidores finais, nós pegamos pessoas próximas a nós, eles conseguiram identificar a parte da sustentabilidade, entenderam que era biodegradável, mas eles não entendiam que era apenas o selo, o rótulo, e sim a embalagem completa. Então, para quem for fazer esse passo a passo, vai conseguir perceber no consumidor final o que ele tem em mente. É claro que o Bruno falou que cada um percebe alguma coisa, tem gente que achou que era sustentável a embalagem por conta do verde que aparecia, mas tem outras pessoas que já conseguiam notar melhor a parte das certificações e a imagem de biodegradável. Então, isso deu um insight para a gente, que todos eles entendiam, compreendiam, confiavam no que a gente tinha, estavam dispostos a agir, mas se a gente melhorar um pouquinho essa comunicação de que é biodegradável apenas o rótulo, colocar o rótulo em cima da imagem, já vai gerar menos dúvida no consumidor. Por quê? O nosso rótulo estava escrito biodegradável, tinha um asterisco em cima que explicava que ele era biodegradável conforme as normas, a norma STM D5511, que é a norma que fala de ser biodegradável em ambiente anaeróbico. Mas a pessoa que está lá no mercado, ela pega a embalagem, ela vê a parte sustentável, ela nem sempre está disposta a ler um pouco mais. Eu, que sou do setor de embalagens, eu já paro e já vejo um pouco mais, já analiso. Mas nem sempre a pessoa que está comprando o consumidor final vai ter essa disposição. Então, apesar de nós termos todos os laudos, todas as comprovações de biodegradabilidade, ficou esse case de melhora para nós, para os próximos produtos, até mesmo para esse case que a gente já lançou,
de melhorar um pouquinho, colocar uma palavra a mais, ou deixar um pouquinho mais claro, para que o consumidor final não fique com aquela sensação de achei que era uma coisa, mas na verdade é outra, ou que não fique tão claro assim. E, no geral, é isso. E é uma planilha bem rápida. Quando vocês fizerem o teste em outros sites, talvez o processo completo ele seja um pouco mais demorado. Vocês, não é uma coisa só. Você entra num site que te leva para outra guia, que você responde muitas perguntas e quando vê você já está cansado, não quer responder mais e deixa de lado. A nossa planilha é uma planilha só. Você se focar com o seu dia a dia, em uma semana no máximo você preenche ela. Então, eu acho que isso também é um engajamento para quem quer fazer, pegar e analisar com mais rapidez e não ficar protelando tanto. Eu acho que é uma ferramenta que vai agregar muito e vai ajudar muito nos produtos sustentáveis que serão lançados a partir de hoje. É isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Q&A no PowerPoint. Abriu aqui. Letícia, muito obrigado pela coragem de fazer. Eu não sabia o que ela ia falar, então eu estava meio tenso. Eu estava meio, falei, ai, que vem aqui? E até da coragem, né, de falar a gente falou, ela ia mostrar para mim, eu falei, não mostra, porque abri muito, né, o kimono, assim, você mostrar aqui tem, mas você compartilhou muito bem a experiência do como foi e terminamos essa planilha, fechamos nessa semana, ela correu para testar, muito obrigado, e até a gente planeja fazer agora a versão em inglês e espanhol dela, né, para quem tiver que comunicar com os seus, vai nos ajudar aí. Já estamos, muito bem, vai nos ajudar na tradução, e aqui a gente tem o último slide de Q&A, de se tem alguma pergunta, Meu, acho que era o último depois da Letícia, depois da fala dela, aí, acho que tinha um último slide, isso. Isso. Temos uns dois tempo se tiver algum comentário, alguma pergunta? A planilha estará disponível. No online, a única pergunta é: a planilha estará disponível no site da Abre? Sim. Assim que a gente terminar o lançamento, as duas ferramentas vão estar disponíveis no nosso site e também vamos já divulgar nas nossas redes sociais. Algum comentário da sala? Aqui, não, deixa que eu passo esse, tá? Eu vou comentar a experiência da Letícia, que eu achei bem legal você colocar. Acho que, não falando do produto em si, mas o legal que você comentou, que acho que é bem importante, essa história de que os lançamentos e os claims de lançamento normalmente ficam circunscritos ou só ao marketing, que está muito interessado em ganhar mais share, não falam com mais ninguém da empresa, e às vezes o pessoal do P&D sabe do que ele está falando, mas não sabe como vai posicionar. E eu já tive experiências de um outro material que estava escrito bio, né, não era o da Apollo. Eu liguei no saque e a menina ficou toda nervosa, né, porque acho que nunca ninguém tinha perguntado, e ela falou, não, os laudos estão lá no site. Eu falei, não, eu entrei nos laudos, mas estão em inglês, eu não entendi o que é, ele biodegrada como? Não, é só o senhor ler, só o senhor ler. E assim, aí depois eu me interessei em ir lá e vi que só biodegradava no aterro, coisa e tal. Então estava confuso e as pessoas não estavam preparadas para falar sobre isso. E os projetos de ecodesign no final têm que ser divididos com toda a empresa. O vendedor tem que saber explicar, né? O pessoal de qualidade tem que saber o que está fazendo. Então, que legal que você dividiu isso, porque e você falou que as agendas são difíceis, né? É isso, né? Já tem que estar no planejamento, tem que falar com todo mundo, né? Boa experiência se dividiu. Só falar aqui porque o pessoal está online, eles não ouvem. Não, só comentando que sim, é importante que todo mundo da empresa saiba do que está sendo falado, justamente porque se alguém perguntar, não fique essa de respondo, não respondo, o que eu respondo, não sei do que é. E sim, porque agora temos muito essa questão de sustentabilidade, então a entrega de algo sustentável está sendo para ontem. Então, sentar, analisar essa planilha em conjunto, faz com que tenha um pensamento maior e mais demorado no produto que você quer lançar e não fique algo
rápido só para mostrar que tem. Não, como que o consumidor vai receber essa informação? É ele que a gente tem que pensar, porque no final é ele que vai decidir se compra ou não pela informação. Às vezes, uma diferença de informação na embalagem fará com que ele não compre, porque está na dúvida, não sabe se está certo, se não está. Então, pensar no todo, não apenas no marketing do produto. Muito bem. Pessoal, fechamos com isso essa primeira sessão. Depende. Eu já ia te chamar, então, joia. Ó, eu já vou fechar e já passo a bola para você. Não, era sobre esse assunto antes de fechar. Tá bom. Não. Qual que é o laboratório que fez esse teste? Fale com ela depois. Fala ali da Letícia. da Letícia. Depois eu passo. Aí é específico. Por isso que eu falei, não vamos mostrar o seu caso, porque vem todas essas perguntas, e é o que tem que vir mesmo. Então, tá bom. Bruno e Isa e a todos, né? Eu só queria aproveitar para chamar a atenção da importância dessa ferramenta e desse passo que a gente pode dar como setor e como indústria de embalagens. Então, primeiro, reconhecer o esforço da Isa, o esforço do Bruno, o esforço dos membros do Comitê de Sustentabilidade, que trabalharam, de fato, na criação, da Letícia nos ajudando. E, gente, porque não tem nada mais precioso do que um setor se autorregular. Porque a gente conhece a nossa indústria melhor do que ninguém. Nós estamos nos dando a oportunidade de criar valor nessa comunicação mais clara, mais assertiva das embalagens. Gente, esclarecendo esse tema tão complexo que é sustentabilidade em embalagens. Ele é complexo para nós que atuamos nessa indústria. Imagina para uma pessoa. Essa complexidade, ela vem, inclusive, impactando negativamente a imagem das embalagens. Porque uma comunicação acaba afetando outro material e outra embalagem. Gente, o consumidor fica só absorvendo esse tipo de informação, ao invés de estar sendo educado para o consumo consciente, ao invés de perceber que ele é parte da sustentabilidade na cadeia de consumo, pelas escolhas, pelas suas ações, por evitar desperdício, por descartar corretamente. Então, nós estamos tendo a oportunidade de lançar uma ferramenta onde nós mesmos vamos poder ajustá-la daqui a 3 meses, 6 meses. Gente, olha, abre, comitê, a gente pode fazer um ajuste, a gente percebeu isso, a gente percebeu aquilo. E não ter alguém de cima, o governo, um órgão governamental, impondo indústria de embalagens, agora vocês só declaram isso, e só aquilo que talvez não seja preciso, não seja claro, não seja completo, né? Talvez seja confuso. Então, é realmente um chamado para a gente aproveitar essa oportunidade, essa ferramenta que fica aberta para todo o mercado. E cada um de vocês aqui é um agente dessa transformação, dentro das suas empresas e perante o mercado. Para a gente, de fato, fazer um chamado e realmente passar a adotar essa comunicação que vem embasada, que vem a partir de um processo de verificação, que vem a partir de um processo garantindo essa transparência e essa efetividade, para a gente elevar esse papel da embalagem na nossa sociedade como, sim, uma ferramenta de educação e de comunicação. Então, parabéns ao comitê por esse trabalho, essa ferramenta é realmente incrível. Obrigada, Isa, obrigada, Bruno. Obrigado, Lu, obrigado, time. Já fica com você. Eu ia te chamar justamente para isso. Assim, nesse ponto, essa ferramenta está entregue ao mercado. Essa ferramenta está entregue ao mercado, né, para vocês usarem. Comuniquem-se, por favor, conosco. Exato. Só uma pergunta, está no Abre Sustentabilidade, né? No nosso site, dentro da seção Abre Sustentabilidade, né? Tá. É assim que a gente terminar e lançar, vai falar no Abre Sustentabilidade, tá. Muito bem. E agora nós vamos para a segunda ferramenta, que passamos a palavra para a Lu explicar de onde veio a motivação dessa ferramenta, que também é importante como posicionamento. A gente fala muito da gente ter a coragem de falar para o mundo do que a embalagem é feita, do valor que ela tem. Né? Então, essa ferramenta, a gente tenta sair do Technicase e a Lu vai falar um pouco da provocação e a gente mostra o resultado para vocês. Essa segunda ferramenta, gente, ela nasce do mesmo lugar, né? É dessa complexidade desse assunto, nessa complexidade de um tema que não é preto no branco, ele tem várias vertentes, ele pode ser interpretado de diferentes formas, ele pode ser trabalhado de diferentes formas. Então, essa provocação veio, inclusive, não apenas de nós, da Abre, mas como a Isa mostrou no começo, do mercado, o mercado também trazendo os seus questionamentos.
Então, eu já começo, acho que, louvando essa iniciativa, que me deixa muito feliz, como diretora da Abre, de ver que realmente a gente está ouvindo o mercado. E esse é o nosso papel como associação, escutar e aí, claro, entender o que a Abre pode fazer para contribuir para essa agenda, como a gente ajuda a organizar esse tema. E o Fórum Abre de Sustentabilidade, ele tem esse objetivo de trazer esse tema para debate, empresas, interlocutores, cenário nacional, internacional, cases, experiências, mas aí fica um pouquinho aquela sensação, gente, e depois do fórum? Né? 2 dias ali discutindo, entendendo, mas o que as pessoas levam para a gente continuar essa jornada? Ela não acaba depois que acaba o fórum. Claro, tem a aterrissagem super especial do Marcos Iorio, sempre, que já é, sem dúvida nenhuma, uma cartilha que ajuda a gente depois a ir lembrando e recapitulando as discussões do fórum, mas a provocação veio logo antes, falando, e aí? O que a gente trabalha de ferramenta para o depois? E então, logo antes do fórum, rapidamente, sentei com a Isa, sentei com o Bruno e falei, gente, vamos estruturar uma linguagem comum de como que a gente orienta esse trabalho de sustentabilidade, não só da embalagem, mas a embalagem do consumo, a embalagem na nossa sociedade. E aí, o primeiro momento, até já logo antes do fórum, o caminho foi, vamos criar os 7 pilares que ajudam a nortear como que se pensa a sustentabilidade em embalagens. E aí, claro, que não pode ser uma visão só nossa da Abre, nós representamos um setor. Então, a gente precisa abrir essa discussão para o setor. Então, por isso que mesmo apresentando no fórum uma versão bem inicial, o objetivo era trazer para o comitê, e, de novo, como a Isa falou, missão dada, missão cumprida, o comitê trabalhou em cima desse assunto. E aí, de novo, com o objetivo, gente, de criar uma linguagem comum, sabe, de tornar esses parâmetros, esses direcionadores mais claros para a gente, mais claros para outros que de alguma forma têm interesse nesse assunto. Então, uma forma visual que a gente possa compartilhar, que todos que recebam possam entender e possam também multiplicar. E aí, quem sabe, essa gotinha d'água que pingou hoje, ela vai se alastrando, vai reverberando e vai alcançando cada vez mais longe, mais pessoas e mais empresas, para que, de novo, a gente tenha um esforço coletivo e conjunto para trabalhar a sustentabilidade, não apenas em embalagem, mas a sustentabilidade da cadeia de consumo, a sustentabilidade na nossa vida em sociedade. Então, foi assim que nasceu esse trabalho, e que, gente, ele foi só realmente uma pontinha do iceberg, porque vocês vão ver agora como ele voou, ele ganhou uma outra proporção, contando com a liderança do Bruno e da Isabela, contando com o apoio da Júlia, aqui a Júlia, em todo o desenvolvimento dessa comunicação. A Júlia também se debruçou super nesse assunto. Obrigada, Júlia, pelo apoio. E aí vocês vão entender, e junto com a gente, sempre abertos para um feedback, para a gente melhorar, mas que a gente possa ter uma linguagem comum, fácil de entender, aterrissada, para a gente reverberar essa mensagem e conseguir transformar o impacto positivo da embalagem sempre para mais e melhor. Então, vamos lá, já vou passar a palavra de volta para vocês para a gente apresentar esse novo projeto. Muito obrigado, Luciana. Ela não é tão boazinha assim quando ela pede as coisas. Um dia ela pegou a Isa e eu, falou que ia pagar um almoço para a gente dar uma puxada de orelha, falou, demora muito para sair as coisas. Falou, não foi? Nossa Senhora, estou até agora torto, mas ela tem toda a razão, a gente tem que trabalhar nisso. Vamos lá, deixa eu mudar de lado aqui. Não é fácil, não. Cadê? Muito bem. Pessoal, estamos tentando algo diferente, a gente está muito orgulhoso de colocar isso na mão de vocês. O design visual, a gente falou, temos que fazer algo diferente, que seja atrativo, não só para quem é técnico de embalagem, para todo mundo. A Júlia fez às vezes de designer disruptiva, se ficou ruim a culpa é dela, ficou bom, o comitê aceita os agradecimentos, mas a gente está muito orgulhoso. E é um material que ele já começa com um nome desafiador, né? A gente chama esse material da constelação da embalagem sustentável. Esse material, ele no release, né, que vocês viram convidando para hoje, a gente falou, a Abre vai lançar materiais que vão reposicionar a embalagem como agente de sustentabilidade. A gente tenta fazer isso com a primeira ferramenta que foi apresentada, com comunicação clara, precisa, com declarações ambientais precisas, e a gente tenta fazer isso agora com essa ferramenta que é a constelação da embalagem sustentável.
e estava também no release, só para voltar, né, do que a gente falou de hoje, esse material, que é o que vocês vão poder fazer o download, ele destaca o papel da embalagem na construção de um futuro sustentável. Não é a embalagem é ruim, é bom, não, ela tem um papel na construção de um futuro sustentável. Está escrito aqui. Ela é essencial, essa ferramenta, a gente entende, para alinhar a equipe, o pessoal de marketing, negócio, para o CEO, para finanças, para todo mundo, como a embalagem é um elemento estratégico para a sua empresa, para o seu negócio e para a sustentabilidade. A gente fala pouco isso. E como ela conduz a embalagem, conduz ao engajamento com os consumidores, com a transformação. Então, ela é uma ferramenta que a gente está tentando sair do nosso casulo. E aí pode colocar o PDF, Tabata, por favor. Ela vai colocar o PDF para a gente passar. Temos a missão de, em 10 minutinhos, passar por ela. O objetivo não é uma leitura completa, é dar uma ideia para vocês de qual que é a direção desse material, né, para vocês depois poderem digerir com calma, e a gente pode fazer uma reunião depois para falar sobre ele, impressões e tudo mais. A gente pode ter o espaço para isso. Pode colocar a tela cheia? Esse. Acho que é nesse aqui mesmo. Esse aí, isso. Isso, boa. Então, esse é o material, tá bom? Tentamos sair daqueles hexágonos para algo que fosse memorável, né? A gente fala, poxa, é uma constelação. É uma constelação de elementos, a gente vai falar de cada um deles. Hoje, são esses 6 que a gente entende relevantes, eles podem ganhar mais relevância, podem surgir outros elementos. Então, assim, quais são os elementos que nos levam a ter uma embalagem sustentável? O nome é constelação... Vamos ver se funciona aqui. Funciona. O nome é constelação da embalagem sustentável, e aqui tem uma coisa que às vezes traz de conforto. Pô, a embalagem pode ser sustentável, não é tudo que tem impacto, né? Então, a gente traz aqui um primeiro... Existe embalagem sustentável? A gente fala, tudo que existe gera impacto, não tem dúvida, né? De forma a única forma de não ter impacto é não existir, que não é nosso objetivo, né? De forma isolada, embalagem nenhuma é sustentável ou não sustentável. O que a gente busca como sustentabilidade é quando a soma dos impactos da sociedade são menores do que o planeta pode suportar, né? Então, quando a gente cabe no planeta, isso é sustentabilidade. Então, quando a gente fala de embalagem a constelação da embalagem sustentável, existe sim, né? A gente acredita que existe a embalagem sustentável, ela deve ser a nossa ambição como indústria. A embalagem sustentável, ela participa em cadeia de consumo, que quando a gente soma essas cadeias de consumo, cabe no planeta. Então, como que a gente usa a embalagem para nessa soma a gente caber? Então, nesse documento, a gente apresenta essas estrelas, esses fundamentos de como a gente chega lá, né? Não só a embalagem ser sustentável, mas a cadeia que ela participa ser sustentável. Então, a gente primeiro define que embalagem positiva no desenvolvimento sustentável, quem é essa embalagem? Quando a gente chega lá, quem ela é, né? E para trazer quando a gente começa essa definição, a gente achou legal trazer aquela frase do professor Fábio, que é que a embalagem existe para atender as necessidades da sociedade, as necessidades e os anseios da humanidade. Ela existe para nós, e com ela vem evoluindo. Então, de uma certa forma, a embalagem é um reflexo da sociedade, né? A gente vê, ela está evoluindo, ela não está parada. Se a embalagem não é circular ou não é sustentável, é porque a sociedade também não está lá. Como que esse reflexo visível a gente usa para chegar lá? Então, sabendo disso, a gente fala, poxa, se tivesse uma visão para a embalagem positiva, é essa. Socialmente, ela permite que a gente tenha qualidade de vida e acesso. Ambientalmente, ela preserva o produto, deixa essas cadeias mais eficientes. Como agente de transformação, é importante, ela convida para novos conceitos, né? A gente acredita que a embalagem positiva, ela é sim o alicerce para a gente chegar numa sociedade mais sustentável, né? E não é não, a embalagem não faz diferença. Não, ela é o alicerce, porque a embalagem, ela traz esse acesso social, ela pode otimizar cadeias e ela pode trazer novos conceitos. A gente estava num evento hoje cedo lá na USP, falando assim, o que o professor Fábio fala também, 90%, eu acho, dos produtos, né, que ele fala, não tem outra ferramenta de comunicação que não seja a embalagem, para falar com o consumidor. Então, é a embalagem que mostra algo novo, é a embalagem que mostra para o consumidor uma possibilidade nova. Nessa história de embalagem positiva, a gente criou a casinha, isso foi em 2022. E nesse nosso jeito um pouquinho mais técnico, a gente esqueceu de comunicar, né? De falar, deixa eu te explicar a embalagem positiva. Então, a gente fez esses slides anteriores para falar o que é a embalagem positiva. Ela materializa essa crença, que ela é o alicerce para o consumo responsável, ela tem esses 3 pilares que pode educar, pode chegar lá. Muito bem. A embalagem positiva... outra. Esqueci aqui. A gente acredita, se a gente faz uma avaliação, as embalagens hoje são positivas ou não são?
né? Tá horrível ou tá bom? A gente aqui acha que tá bom, que é um bom caminho. A gente acha que a grande maioria das embalagens já é positiva, não porque a gente, nossa, como a gente foi bom em ser positivo, é porque a necessidade de competir no mercado já leva as empresas a usar o mínimo de recurso para um determinado nível de valor. Então, o que a gente tem hoje é um ponto de partida bom, né? Socioeconômico, ambiental. Não está horrível, né? A embalagem está aí, fazendo a sociedade funcionar, mas tudo pode melhorar, né? Então, dá para melhorar. Melhorar não significa sempre trocar de material, eliminar a embalagem. Melhorar é outra coisa, que é o que a gente vai ver aqui. Trata-se de aprimorar o sistema produto-embalagem. Tá? Então, nesse material, a gente está fazendo uma declaração como indústria de embalagem para a sociedade. A gente acha que a gente já é positivo, dá para melhorar. Então, a casinha, ela é o destino. A gente quer que as embalagens sejam um alicerce para o consumo consciente. Na casinha, a gente não fala muito do como. Agora aqui, a constelação da embalagem, a constelação da embalagem sustentável é o caminho para chegar lá, tá bom? E aí começa esse material. Essa é a nossa constelação. A gente entende que nessa jornada de embalagens mais sustentáveis, a gente tem que olhar para esses diferentes fundamentos, essas diferentes estrelas. Vão ter importância diferente para uma empresa, para uma, né, cada um vai ter sua relevância, mas é o caminho, né, para a gente chegar lá. Não tem sequência, a gente tentou, né, com a Júlia, qual é uma imagem que não tem sequência, não tem um é mais importante que o outro, são coisas, né, que a gente tem que olhar e a gente pode evoluir. E a primeira é a mais complicada para a gente falar, matéria-prima. Né? A gente fala, pô, tem a matéria-prima boa e a ruim, tem a matéria-prima que é o herói e a matéria-prima que é o vilão. Tem um monte disso por aí. Não é assim. Né? A gente sabe que, ao contrário do que se imagina, as características do material, é reciclável ou não reciclável, virgem reciclado, biodegradável ou não biodegradável, fonte renovável ou não renovável, essas características de forma isolada não é um critério ambiental relevante. É só uma característica, é uma descrição, fala, ele é assim. Né? De forma isolada, nenhuma dessas combinações aqui garante sustentabilidade. E ele não garante sustentabilidade porque a embalagem não existe no vácuo. A embalagem existe numa cadeia. Você tem os materiais e processos de embalagem e você tem uma cadeia de consumo, que a embalagem toca. Né? A embalagem afeta como o produto é produzido, muitas vezes. Né? As etapas finais de produção têm a embalagem. Como ele é transportado, precisa de frio, não precisa, armazenagem, modo de preparo, quanto precisa é a dosagem do produto, como o cliente vai conservar após aberto, como ele vai fazer no pós-consumo. A embalagem participa da cadeia de consumo inteira. E é daqui que surgem, dessa relação entre a embalagem e a cadeia de consumo, que surgem os impactos ambientais relevantes. Então, quando a gente fala de material de embalagem ou de processos de embalagem, a gente fala em olhar para esses impactos ambientais relevantes. Uma embalagem vai desperdiçar mais produto que outra, a outra vai precisar de um modo de preparo assim, uma vai informar assado, a outra vai ter um fim de vida assim. Então, o consumo de água, desperdício de produto, tudo isso aqui é uma relação. Então, a característica do material, o que a gente propõe nesse material aqui, que é um passo ousado, né, é falar que característica do material é só característica. O impacto ambiental relevante resulta dessa interação entre as características, a embalagem e a cadeia de consumo. E aí um exemplo óbvio é uma embalagem reciclável, né, mais pouco reciclada, que acaba gerando mais resíduo sólido aterrado do que uma que não é reciclável. Uma frase meio complexa, né, mas é isso. No final, você pode ter uma embalagem reciclável gerando mais impacto do que uma que não tem. Pode. E o oposto também pode ser verdade. Então, a gente não pode simplificar a sustentabilidade. São aquelas características de material, né? É isso aqui. Não, é isso aqui. E aqui a gente é um agente para melhorar essa cadeia, muito mais do que só ter pouco impacto, tá bom? Então, o que a gente fala aqui? Às vezes, uma pequena mudança de cadeia pode exigir diferentes materiais para o mesmo produto. Né? Você fala, a solução ideal de embalagem para quando eu levo esse produto no carro é diferente do que quando eu consumo em casa. Lógico, porque muda totalmente a cadeia. E as diferentes... Importante, aqui abre, né? A Associação Brasileira de Embalagem. As diferentes matérias-primas e processos de embalagem são importantes ferramentas para o desenvolvimento sustentável. A gente não pode perder nenhuma no processo, porque cada uma vai ser válida em algum lugar. Então, demos esse passo em falar o que é a jornada sustentável do ponto de vista de material, aquela interação. Não é só o material. Aí a gente vai para a função, que é a outra estrelinha ali que tinha da função. A função é muito comum as pessoas, a função da embalagem é embalar, né?
Mas o que a gente provoca aqui, e lógico que quem está aqui sabe, mas que tem que chegar na mão de um cara de marketing, negócio, compras, todo mundo, do acionista, a embalagem positiva tem função estratégica para o sucesso do negócio e para a construção do futuro responsável. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas não pensam nisso. A gente fez um workshop aqui com alguns formadores de opinião, né, Lu, Isa, e o que eles falaram é assim, muitas vezes para a marca, a embalagem é o que o outro faz, o produto é o que ele faz. Então ele se preocupa com o produto dele. A embalagem é do outro, não pode ser tão estratégico assim, né? Não é? Todo mundo se preocupando com o produto dele. Então a embalagem positiva, o que me deram um negócio branco e preto para economizar, eu não vejo minhas anotações, mas a embalagem positiva, né? O que a gente acha que ela tem que garantir? Sim, ela tem que trazer integridade no transporte e armazenamento. Sim, ela tem que trazer segurança, né, dispositivos de abertura, mas a gente sabe aqui que é ela que atrai o consumidor no ponto de venda, que é ela que atende as expectativas, encanta o consumidor, que ela faz engajamento após a compra, hoje no online, né, a pessoa abre, trazer aquele engajamento para ela ter uma recompra. A gente sabe que a embalagem, essa embalagem positiva, que ela protege o produto, mas não é uma proteção simples. É a proteção antes de abrir, é após aberto, é enquanto o consumidor consome. É a embalagem que traz acesso a cada momento de consumo sem desperdício. É a que traz acessibilidade visual, motora, muito pouco falado, né? Mas cada vez mais uma bandeira aqui, uma bandeira da ISA de falar, pô, as embalagens têm que ser mais acessíveis, isso é sustentabilidade também. Importantíssimo, a gente vai começar a falar de consumidor, é orientação para o consumidor, como consumir aquele negócio. Muito da sustentabilidade está aqui. Então, o Lupinha é uma ferramenta nossa que amarra um pouco dessa história, mas tudo isso é função da embalagem e muito mais, né? Então, a função da embalagem, a gente precisa explicar para as pessoas, pegar esse guia e ler junto com a pessoa. Falar, cara, a função é muito. E aí a gente fez um slide para provocar. Qual que é seu produto? Né? Seu produto você se preocupa com tudo isso aqui, seu board fica o tempo inteiro falando disso aqui, da cadeia de suprimentos, sei lá do que, do ovo. O que faz? O que usa para fazer maionese? É ovo? Ovo. Óleo e ovo. Fica preocupado com a cadeia e você fala, mas e a embalagem que materializa isso para o consumidor? Então, a embalagem é ela que entrega o produto. É ela que define essa experiência para o consumidor. A embalagem tem função estratégica em quanto eu vou usar, como eu vou usar, qual vai ser a eficiência disso aqui. Então, a função da embalagem, as pessoas têm que saber. Vai muito além de embalar. É óbvio e a gente fala pouco. Então, a gente colocou aqui no material, olha, tem a estrela da função. Depois da função, falamos do material que é difícil, função é fácil de falar, a gente vai para outro difícil que é circularidade. Circularidade é o pânico, né? Agora, o pânico da circularidade. Estivemos hoje num evento com gente que não é de embalagem e eles acham que a gente nem está preocupado. A gente falou, meu, tá todo mundo em pânico. Elas falam, não, vocês, é só marketing. Vocês estão falando, meu, tá todo mundo em pânico. Enfim, não estamos comunicando, tá bom? Então, tem circularidade. O que a gente começa aqui? Falando o que é circularidade, então, lógico, é a capacidade de manter os recursos em utilização, né? Sistemas circulares mantêm isso por vários ciclos, então, legal, né? É um conceito. A gente coloca aqui as diferentes formas como a embalagem pode ser mais circular, então a gente tenta definir um pouco o refilável, retornável, reciclável, compostável, né? As diferentes estratégias de circularidade, mas o que a gente faz nesse material, que a gente gostaria que fosse melhor entendido, é que não é do dia para a noite as coisas. É que o desafio da circularidade é muito novo. Tem menos de uma década que começaram a falar desse negócio. Talvez um pouquinho mais que uma década, sei lá, mas muito pouco tempo. Não vai dar para virar 200 anos 100 anos de industrialização em 5 anos, nem em 10, nem em 20. Isso aqui é um desafio de longo prazo. Para as diferentes cadeias, o que a gente fala, o que cada material tem que ter? O que cada categoria tem que ter? É um plano coerente. Então, a gente não fala assim, você tem que resolver amanhã. Não, você tem que ter um plano coerente. Lógico, daqui a 500 anos a gente não vai ser linear. Né? Mas como que a gente vai... Quais são os passos para a gente não fazer uma circularidade desesperada? Porque a circularidade pode ser tóxica. Ela tem que ser positiva. Né? A gente tem que procurar essa circularidade estratégica que leva a gente para uma circularidade positiva. E lembrando que a embalagem reflete a sociedade. Né? Então, se a embalagem não está circular, é uma mensagem que não estamos. Né? Então, não vem bater na embalagem, vamos bater nos nossos conceitos e melhorar. Melhoremos. O que a gente propõe aqui? Onde você está na sua jornada, então a gente começa a propor para o usuário desse material uma reflexão. Na sua matéria-prima, quantas toneladas não circulares você usa?
no seu fim de vida das suas embalagens, quantas toneladas não circulares você tem, que vai lá para o fim de vida, e como está o seu... quanto você está projetando para a circularidade, né? Mais do que design para reciclagem, design para circularidade. E aí a gente fala assim, tá, uma vez que você sabe onde você está, qual é seu plano de melhoria? Né? Então, o que você está fazendo de P&D de matéria-prima? Quais são as suas estratégias de design para circularidade, refilável, seja lá o que for? E como você está orientando para o descarte correto, como você está incentivando as cadeias. Mensagem principal nessa sessão de circularidade: não podemos perder soldados. O futuro é circular para todo mundo. A gente não pode perder material, não pode perder processo, porque as coisas mudam amanhã e a gente fica sem esse recurso para a sociedade. Então, todo material é uma ferramenta, a gente tem que proteger ele lá para frente. Tá bom? Então, é o que a gente se posiciona em circularidade, não deixando ficar aquela coisa... Ah, meu Deus, se não for circular amanhã, eu tenho que tirar todas as minhas embalagens que não são circulares até 2030. Amigo, você está ajudando quem com isso? De verdade, para o planeta, você está ajudando quem? Né? É muito mais difícil do que isso. Mas tem que ter um plano coerente. Falamos em circularidade. Estamos caminhando. Quanto tempo a gente tem? Estou correndo. 15? Tá, não vai demorar isso. Aí a gente entrou para uma que pareceu batida quando a gente falou a estrela da eficiência e eficácia, mas é impressionante como a gente descobriu isso no grupo, conversando, o que a gente poderia fazer aqui, né? E isso aqui talvez não seja o modelo final, mas é uma provocação. A eficiência e eficácia das embalagens vai muito além do aspecto fabril, que é o que a gente faz normalmente, né? Então, aqui, o que a gente recomenda? Ampliar o sistema de métricas. O sistema de métricas não pode só ficar na área fabril e logística. Ah, quanto eu desperdício, qual que é o... quanto vai para aterro, quanto que água, quanto que isso... Lindo! Isso aqui tudo tem que continuar. Mas a gente sugere 4 dimensões. E aí, criamos aqui um modelo que vai evoluir. Inicialmente é esse que a gente propõe, onde sim, temos a dimensão fabril e logística, que é a visão tradicional da empresa. Então, a gente vai falar de melhoria contínua, eficiência energética, descarbonização, pegada de carbono, tudo isso tem que continuar, e tem que continuar com excelência, né, quando a gente fala da dimensão fabril. Mas a gente também tem que olhar, a gente fala de embalagem, né? A gente tem que ter no nosso sistema de métricas uma visão ampliada para a cadeia, onde a gente olha, eu estou conseguindo proteger esse produto de forma integral, o meu consumidor está consumindo tudo? Tem proteção suficiente, com atenção para os momentos diferentes de consumo? Às vezes, eu pensei na embalagem para ele abrir e comer metade, mas aí ele comeu, colocou numa embalagem com zip, foi para a escola, abriu, perdeu. A realidade do consumo é muito complexa. E a gente tem que medir se o nosso sistema de embalagem está chegando lá para proteger esse produto. A gente tem que ir além, né? A gente pode ir para ter sistema de métricas de como que a gente se comunica com o consumidor. Também ampliado aqui na cadeia de consumo. Então, a gente orienta para o consumidor como armazenar. Sei lá, eu compro ovo. Ovo no mercado não está na geladeira, na minha casa eu coloco e gasto energia. Tá certo isso? Sei lá. Será que a embalagem não pode me ajudar a tomar essa decisão? Né? Ou será que a embalagem pode me ajudar a decidir se eu preparo no micro-ondas ou no forno normal? Se eu queimo gás? Como que eu faço o arroz? Tem gente que desliga antes, tampa com pano. Tem um monte de coisa que a embalagem pode falar. Será que a gente está falando como preparar, como consumir, como encaminhar para a reciclagem? Tem uma dimensão enorme aqui de potencial, de valor que a embalagem traz para a sociedade, que muitas vezes a gente não explora e pode virar métrica. Isso aqui pode virar métrica, e vocês vão ver na penúltima estrela a gente vai falar disso. E, por último, uma dimensão importantíssima, se vocês lembrarem da casinha, o último pilar é transformação, né? Você consegue medir o quanto a sua embalagem transforma a cadeia de consumo? Né? O quanto que a embalagem está transformando os hábitos, conduzindo para um consumo mais responsável, para a pessoa lavar o cabelo de forma mais eficiente, escovar os dentes, jogar menos alimento fora, gastar menos gás, gastar menos água, ter um balanço da dieta mais responsável para, sim, a hora que ele quer comer uma carne legal, ele come, mas para, enfim, ter um balanço, saber ter uma noção das coisas. Então, o que a gente recomenda aqui é você desafiar o seu sistema de métricas. Para você falar, as minhas métricas exploram o potencial completo de embalagem ou eu estou falando só do aspecto fabril, logístico, circularidade, do basicão? É um desperdício de recurso. E aí a gente vai para a nossa, falando de transformação de consumidor, onde talvez seja o maior aspecto que a gente tem que abrir os olhos da sociedade, que é a embalagem é uma poderosa ferramenta de transformação de hábitos e fidelização.
é poderoso. Talvez não tenha nada mais poderoso que isso na sociedade, de estar tão no tete-a-tete com o consumidor. Então, o que a gente sugere é assim, na sua embalagem, informe o consumidor sobre como contribuir para o consumo mais responsável. Abre canal de volta para o consumidor falar, olha, vi assim, mas olha, eu abri assado e aconteceu isso, estragou. Né? Convida o consumidor, fala, vamos junto tornar essa cadeia mais eficiente. Tem todo um potencial de fidelização nisso, né? A embalagem positiva, que nem ficou claro, né, pelo que a gente vai batendo na mesma tecla aqui nesse material, ela orienta para o consumo mais responsável. Ela te fala, olha, vamos junto consumir de forma mais responsável. E esse aqui, para mim, é o slide mais importante, ou a tela mais importante nesse material, que a gente sugere para as empresas ter um mapeamento do uso de recursos por etapa de consumo. Então, fala assim, tem uma jornada do consumidor, como ele compra, como ele dosa, como ele prepara, como ele conserva após aberto, como ele destina. Nessa jornada aqui, quais são os recursos utilizados e como a sua embalagem pode melhorar esse negócio? Isso transforma a sociedade. Isso aqui vocês lembram aquela pesquisa do Acatu lá atrás, que 1/3 dos alimentos é desperdiçado. Tem pesquisa da Unilever, se eu não me engano, que, sei lá, 40%, 70% dos impactos estão na mão do cliente. Alguém lembra esse número? Enfim, o que sai da Unilever é um tanto dos impactos, mas a grande parte está na mão dos consumidores. Então, aqui, se a gente conseguir, como sociedade, mapear essa jornada e usar a embalagem para fazer isso aqui, a gente dá um salto de sustentabilidade na sociedade absurdo. Realmente, em poder, algo relevante que a gente muda o jogo. E, por fim, aqui, é intencionalidade. Esse aqui é quando a gente joga a bola para quem está lendo. Né? Então, a gente fala, agora é com você. Né? Você está lendo, o que você espera da sua embalagem? Seja uma empresa uma marca, seja uma empresa de embalagem. Né? Então, a gente traz aqui e fala, ó, pega o caderninho aí e sob a ótica social. Né? A gente fala, o que você espera da ótica social? Pensando em qualidade de vida, acesso aos produtos, sendo um conforto de saúde e bem-estar. O que você espera da sua embalagem? Que a pessoa vá lá e escreva. Sob a ótica ambiental, o que você espera que a embalagem reduza impactos na cadeia de consumo? Mapeia a jornada, o que você acha que a sua embalagem pode fazer por aquilo? Para a transformação de hábitos de consumo, o que você espera que a sua embalagem ajude o consumidor a escolher coisas diferentes, escolher hábitos mais sustentáveis que mudem o jogo? E para a prosperidade para o negócio, que o Paulo colocou a mão no pescoço e falou, coloca aí, com razão, o que essa embalagem vai trazer de soluções economicamente viáveis, considerando as movimentações sociais e ambientais que acontecem. Né? A gente é empresa. Como que a embalagem vai trazer a sua prosperidade? O que você espera da sua embalagem? O que eu acho é, se a gente conseguir chegar no conselho das empresas e eles chegarem nesse ponto, que eles vão estar iluminados. Falar, caramba, deixa eu escrever aqui o que eu espero da minha embalagem. Eu tenho que esperar alguma coisa da minha embalagem. Então, aqui indo para o final, o que a gente sugere é, vamos com intencionalidade, porque a mudança da embalagem afeta, sim, o perfil de sustentabilidade do produto e a competitividade da sua empresa, provoca um impacto positivo de verdade. Então, a gente tem que ser intencional com a embalagem. Vou reduzir o impacto da embalagem. Sim, mas como que a gente resolve a cadeia de produção? Que a embalagem é um ator essencial, é um agente de sustentabilidade. A gente tem que ir com cooperação. Aqui é um ponto que a Lu traz bastante, que algumas mudanças relevantes, a gente precisa de uma coordenação pré-competitiva. A associação de classe é importante para isso. Para a gente ter segurança, sentar e falar, ó, tem uma categoria aqui que tem que ter uma mudança que só de forma coordenada a gente consegue fazer. Então, é com cooperação, todo mundo junto, e inclusive com o cliente, com o consumidor. Né? Falar, consumidor, coopera aí, vamos junto, né? Vamos achar a melhor forma de fazer arroz, né? Vamos achar a melhor forma de fazer as coisas. Vamos com todos. Aqui é, de novo, não podemos perder materiais no caminho. Né? Então, aqui todos os materiais têm seu espaço. Todos os materiais, a gente precisa de todos eles para a gente conseguir cadeias de consumo que a hora que a gente somar cabe no limite do planeta. Hoje não cabe. Né? E a embalagem, a gente acredita que pode fazer isso. Então, como mensagem final, né, a gente gostaria que esse material fosse um pontapé inicial para a gente começar junto a ampliar o impacto positivo da embalagem e falar, a embalagem não é o que você pensava, é muito mais, né, que a gente tenha esse material e, como vocês viram, é diferente do que a gente já fez. Eu fecho aqui agradecendo os coautores, que realmente foi um processo de coautoria árdua, né? Renata quase batendo na gente já. Vocês falaram que ia ser rápido. Depois da 8ª reunião de 3 horas, todo mundo ali se batendo. Então, aqui, de novo, algumas pessoas não puderam pôr o nome por conta da empresa. Quem está, espero que esteja ouvindo e se sinta orgulhoso de ter participado, mas Jardel, Gráfica 43, Juliana, da Amcor,
Paulo Roberto, da Empapel, Renata Canteiro, da Embaquim, Silmara Neves, da IQX, Valnice Carnevale, da Conver, eu coloquei eu também, né? Sou filho de Deus. Teve algumas participações especiais que foi na época da idealização disso, né? Então aqui o Eduardo, Everson, Lilian e Reinaldo. Tem aqui a equipe responsável da Abre, a Júlia. Cadê a Júlia? Fugiu, né? Ali, lá na ponta. Júlia, faz assim, pronto. Tá vindo correndo. A Júlia pegou o desafio de fazer esse design gráfico, não foi brincadeira, e ela teve que lutar contra nós, muitas vezes, da nossa timidez de fazer alguma coisa diferente. Tenho muito orgulho do trabalho que ela fez, da qualidade que ficou. Isa, como diretora do projeto. Luciana, que comissionou, falou, vai fazer sim. E a gente tem que agradecer, né? No final ainda, obrigado. Não, mas esse é o desafio para a gente continuar fazendo isso. A gente não pode ficar só no nosso ciclo, e o apoio da Mônica em marketing, que também está lá para baixo, fazendo isso acontecer. Pessoal, é um material nosso, a gente espera, ele pode evoluir, a gente tentou ser armadilhas, né, de posicionamento, tudo, certamente ele não está à prova de armadilhas, então alguma sugestão construtiva a gente pode editar, isso aqui é um material digital, pessoas que contribuíram, que querem colocar o nome depois, podem colocar, mas o nosso pedido realmente é o que a Isa falou aqui no começo, assim, se concordar, multiplique, por favor, porque a gente precisa tirar a embalagem do entendimento de, não, a gente é o impacto, só vai ser bom se isso, só vai... Meu, embalagem é importantíssimo, vocês têm que entender, né, negócio, você tem que entender embalagem para a gente chegar lá.